Olá a todos! Nessa aula a gente vai falar sobre funções anônimas e nós vamos fazer alguns exercícios para praticarmos essa parte de funções, certo? A gente já começou a ver a parte de funções na aula passada e nessa semana a gente vai continuar praticando esse tema, certo? Então, primeiramente, o que são funções anônimas? A gente já viu na aula passada que funções são objetos do R, que eles são definidos a partir da função function, certo? As funções, elas têm o objetivo de realizar uma operação sobre algum objeto do R. Então, aqui, por exemplo, a gente está definindo a função f1 com a função function. E a função f1, ela simplesmente imprime o número 3 na tela, certo? Quando a gente define a função dessa forma aqui, a gente está atribuindo a ela um nome. Então, eu estou chamando a minha função f1 de a minha função aqui que eu criei de f1, certo? Então, a gente está atribuindo um nome a essa função. Só que uma coisa é a gente definir a função e outra coisa é a gente chamar essa função, certo? Avaliar essa função. Então, aqui eu estou definindo a minha função f1 e aqui eu estou chamando minha função f1. Então, aqui eu vou definir minha função f1, certo? Vejam que ela aparece aqui no escopo do ambiente global. Então, ela é definida no ambiente global, então ela pertence ao meu ambiente global. E aqui eu estou chamando a minha função, essa linha 8, que é a função que ela faz simplesmente imprimir o número 3, certo? Então, vejam que uma característica importante da definição de funções no R é a parte de atribuição de um nome para uma função. Então, a gente não tem como outras linguagens, por exemplo, sei lá, Python, por exemplo, a gente tem uma sintaxe própria para definir funções. Nesse caso, aqui do R, a gente só tem apenas a nossa função function, e aí a gente atribui esse objeto a uma variável, um outro objeto, né? Então, o nome dessa função, ela é usada para que a gente possa chamar essa função, seja onde ela for definida, certo? Então, aqui a gente sabe que as funções, elas são definidas, têm um nome, e elas podem ser avaliadas após que a gente consegue atribuir um nome a elas. Mas existem outras funções que elas não precisam, elas podem ser definidas sem ter um nome atribuído a elas, certo? Então, o nome dessas funções são chamadas de funções anônimas, ou, como em outras linguagens, a gente chama também de funções lambda, certo? Então, a gente poderia definir essa função aqui, que a gente definiu anteriormente, de outra forma. Então, a sintaxe para a gente definir uma função anônima, ela é muito semelhante ao que a gente fez anteriormente. Então, eu vou usar a minha função function, certo? Eu vou, entre chaves aqui, vou fazer a minha operação, o que é que eu quero fazer com essa função, e vou encapsular essa minha função entre parênteses, certo? Então, esse aqui é o que a gente isso aqui é a definição da função anônima, certo? E aí ela vai ser chamada com um outro conjunto de parênteses. Então, aqui você pode entender da seguinte forma. Então, aqui eu estou chamando a minha função, é como se eu estivesse definindo tudo isso aqui, certo? E aqui, aliás, eu estou definindo aqui a minha função, e aqui eu estou chamando a minha função, que ela é anônima, ou seja, eu não estou atribuindo nenhum nome a ela, certo? Mas ela vai realizar a operação da mesma forma. Então, as funções anônimas, elas são definidas e imediatamente avaliadas, certo? Então, aqui, se eu rodar essa linha, vejam que aí eu vou ter o mesmo resultado da função anterior, certo? A única diferença aqui é que eu não atribuí nenhum nome a elas. Então, nesse segundo exemplo, por exemplo, tem uma função f2, que é uma função que recebe dois argumentos, x e y, e é uma função que retorna a soma desses dois elementos, né? Então, eu tenho a minha função f2 definida com a função function,
tenho a operação, certo? E uma vez que eu defino essa função, eu vou chamar essa função aqui posteriormente, né? Então, eu estou passando 2 argumentos para essa função, 2 e 4, e o que ela vai me retornar? A soma desses elementos. Se eu quisesse usar essa notação de funções anônimas, simplesmente eu passaria todo o meu conteúdo aqui da minha função que eu criei, então a função function, certo? Recebe x e y. Aqui, como a gente está fazendo uma única operação, certo? A gente está apenas somando os dois argumentos da função, a gente não precisa colocar as chaves, né? Mas se você quiser colocar, você pode colocar para ficar mais adequado. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Aqui eu estou definindo a minha função, certo? E aqui eu estou chamando a minha função. Então, vejam que, como eu falei, a gente, nas funções, no caso das funções anônimas, a gente vai definir a função e imediatamente vai avaliar essa função, certo? Então, aqui eu estou passando o argumento x vai ser igual a 2 e o argumento y vai ser igual a 4. Quando eu rodo essa linha, vocês vejam que ela vai me retornar o mesmo resultado anterior, certo? E aí, onde essas funções elas residem? Onde é que quando a gente define, qual é o escopo delas, né? Que foi o assunto da aula passada. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente nesse caso aqui da função f2 e da função f1 também, a gente está definindo ela no ambiente global. Então, o escopo da função vai ser realmente o ambiente global. Ela vai ser definida ali e é o ambiente onde ela vai primeiro avaliar, né, para verificar o valor das variáveis que ela contém. Então, quando a gente roda essa função environment, que é a função que me retorna qual é o ambiente que um determinado objeto ele foi definido, né? Então, quando eu rodo essa função, quando eu rodo essa linha aqui, o que é que ela vai me retornar? Ela vai me retornar aqui, no caso, essa minha função aqui, f2, essa minha função anônima, certo? Que é igual a essa daqui, ela foi definida no meu ambiente global, certo? Então, quando a gente define uma função anônima, ela vai ser definida, né, obviamente, aonde a gente a define. Então, isso é importante porque a gente uma das aplicações das funções anônimas são justamente para que a gente possa ter uma flexibilidade maior nas funções de apply, que são algumas funções que a gente vai aprender nas aulas posteriores, certo? Então, nas funções apply, que são funções de loop, que a gente vai também ver nas aulas seguidas, a gente vai aplicar funções em determinadas posições de um objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa função sapply, certo? Que é uma função de apply. O que ela faz é, você passa um objeto para essa função, e aí esse objeto aqui nesse caso, vou mostrar para vocês. Vocês já devem lembrar desse objeto que é um data frame, certo? Então, o que essa função faz é, para cada uma das colunas do meu data frame, ele vai aplicar uma função qualquer, certo? E uma das coisas legais de a gente poder fazer uma função anônima, por exemplo, porque a gente pode, em vez de fornecer uma função já definida, a gente pode definir aqui dentro do meu apply uma função que faça o que a gente quer, né? Nesse caso aqui eu estou definindo a função function e essa função ela vai me dar a média de x, certo? Quem seria x aqui nesse caso? Nesse caso aqui, x seria cada uma das colunas do meu data frame airQuality, certo? Então, o que é que ele vai fazer? O que é que esse sapply vai me retornar? Ele vai me retornar a média de cada uma das colunas do meu data frame airQuality, certo? Então, vou rodar aqui. Vejam que agora ele está me retornando cada uma das médias
das variáveis aqui do meu DataFrame, certo? Então, uma das aplicações importantes das funções anônimas é justamente a gente poder ter essa flexibilidade em definir funções dentro de outras funções, certo? Então, uma outra forma que a gente pode fazer isso aqui, né? A gente pode calcular a média das colunas, por exemplo, usando uma função anônima, ou a gente pode calcular, aliás, definir uma função que eu estou chamando aqui de calc média, certo? Que é uma função justamente que calcula a média de um vetor. E eu posso passar essa minha função calc média para dentro do meu sapply, que ele vai me retornar a mesma coisa, certo? Então, quando a gente usa essa notação de funções anônimas, a gente já economiza em espaço, né, de código, se a gente não for utilizar essa função posteriormente. Uma boa prática é justamente quando a gente vai usar uma funcionalidade, muitas vezes é realmente definir essa função em outro lugar, né, e depois usar ela mais vezes. Mas as funções anônimas, para o caso que a gente usa essas funções poucas vezes ou uma vez só, então as funções anônimas elas são bem úteis para isso, certo? Bom, então a gente vai fazer alguns exercícios aqui, como exemplo, certo? A gente vai fazer o exercício usando uma função anônima e usando uma função nomeada, certo? Então, nesse primeiro exercício, a gente vai ter aqui, escreva uma função chamada quadrante, certo? Então, a primeira versão dela vai ser a função normal, certo? Com um nome, que retorna em que quadrante do plano cartesiano um dado ângulo se encontra, certo? Então, a gente vai fornecer para ela um vetor numérico contendo os valores dos ângulos em graus, e essa função vai me retornar em qual quadrante cada um desses valores está, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é pensar no plano cartesiano, né? no círculo trigonométrico. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se o valor do ângulo ele é menor ou igual que 360, né? Porque aí a gente vai ter um círculo completo. E em seguida, para verificar em qual quadrante esse ângulo tá, a gente precisa dividir esse valor por 90, né? Só que aí a gente vai ter um valor que ele pode ser inteiro ou não. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui também é usar alguns operadores que são chamados operadores de módulo e de resto, certo? Então, esse primeiro operador aqui, ele vai me retornar o resto de uma divisão, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu quero dividir 5 por 2, o que ele vai me retornar é 1, certo? Que é o resto da divisão, 5 por 2. Se eu quero, por exemplo, obter o quociente da divisão, eu posso usar esse outro sinal aqui, que é o sinal porcentagem barra porcentagem, certo? Então, aqui eu tenho 2, que é o quociente da minha divisão, de 5 por 2. Então, sabendo disso, a gente pode criar uma função chamada quadrante, certo? Que ela vai receber um vetor x, que eu estou chamando aqui de x. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é criar um outro objeto, que aqui eu estou chamando de y. E esse objeto, ele é um objeto que vai me retornar os valores dos ângulos normalizados pelo valor de 360, certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor do ângulo normalizado, eu posso, por exemplo, pegar o quociente da divisão do ângulo por... o quociente não, o resto, aliás, da divisão do ângulo por 360, certo?
Então, aliás, 360. Então, no caso, por exemplo, se eu der um ângulo de 500, 500 dividido por 360 vai dar 1. E aqui esse y aqui vai me retornar o resto dessa divisão, né? Então, 360 vai dar 1 e o resto é 140, certo? Então, y vai ser 140. E agora eu tenho que verificar em que quadrante esse 140 está, né? Então, pela lógica aqui a gente sabe que vai ser no segundo quadrante, né? O primeiro quadrante vai ser de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e 270 até o 360 ou 0, né? Então, o que a gente pode fazer agora é usar esse outro operador aqui, certo? Então, eu posso fazer, por exemplo, y agora, certo? Eu quero saber qual é o quociente da minha operação por 90, certo? Então, se eu tenho aqui que o meu ângulo é 140 e eu quero dividir ele por 90, eu vou ter aqui, certo? 1. Então, aqui o resto dessa, aliás, o quociente dessa divisão, ela me retorna 1, certo? Mas a gente sabe que o quadrante é o 2, então a gente pode somar mais 1 aqui, certo? E aí ele vai me retornar o quadrante certo que eu estou buscando. Então, por exemplo, se a gente usar a função quadrante, né? Se eu usar a função quadrante para calcular os quadrantes desses 3 ângulos aqui, então ele vai me retornar 3, 3, 2, certo? Então essa é uma forma de fazer. Se a gente quisesse fazer isso como uma função anônima, a gente poderia fazer a mesma coisa, certo? Então a única coisa que a gente ia mudar é isso aqui. Vou chamar aqui a minha função, ela vai estar entre parênteses, certo? E eu vou passar aqui o meu vetor, que é o meu vetor de ângulos. Opa. Então agora é só chamar a minha função anônima que eu criei aqui, certo? E ela vai me retornar a mesma coisa. Bom, outro exemplo aqui a gente vai criar uma função para calcular o índice de massa corporal. Para quem não sabe, o índice de massa corporal é um índice que ele é calculado pegando-se o peso, ou seja, a massa, e dividindo-se pela altura ao quadrado. Então, a gente vai criar essa função que ela vai ter 2 argumentos, né? Um argumento que é a massa em quilos e a altura em metros, e aí ela vai me retornar o valor do índice do IMC, certo? Então, a gente vai fazer essa função aqui, função calcular IMC. Eu vou... essa função tem 2 argumentos, que é o argumento massa e o argumento altura, certo? E, como eu falei aqui, eu vou só simplesmente fazer o cálculo do IMC, né? Então, eu tenho a massa dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, só essa expressão aqui ela vai me retornar o índice. Uma coisa aqui que é importante lembrar, quando a gente define uma função que ela vai precisar de vários passos, né? E a gente precisa de várias linhas, digamos assim, para realizar a operação. Sempre a última linha do meu, se eu não especificar, obviamente, a última linha da minha função é a linha que vai me retornar o valor, certo? Então, nesse caso aqui, como a gente tem só uma linha de operação definida, a gente vai ter esse valor retornado pela função. Se a gente tivesse outros valores aqui, tivesse definido outras variáveis e outras operações, no final, o que seria retornado seria a última linha.
Então, isso se a gente não especificar explicitamente que a gente quer um determinado valor retornado, né? No caso aqui, se a gente, por exemplo, se a gente quiser explicitamente retornar esse valor, a gente pode usar a função return, certo? Que aí ele explicitamente vai me retornar esse valor dessa operação. Então aqui eu posso rodar essa função, tem a função calcular IMC, eu vou rodar ela aqui, certo? Então ela me retornou o índice de 20,76. Se eu quiser fazer isso como uma função anônima, o que eu posso fazer simplesmente não dar nome a essa função, certo? Então passo ela aqui entre parênteses e aí eu vou chamar essa função com esses valores aqui que eu passei, né? Eu posso digitar aqui massa igual a 60 e a altura igual a 1,7, que aí ela vai me retornar o mesmo valor. Então, vocês vejam que a gente tem essas duas formas de definir funções. Essa forma que a função anônima, ela é muito útil, ela vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver aprendendo as funções de apply, como eu falei para vocês. E ela é uma forma de a gente criar uma função, avaliar ela imediatamente assim que ela é criada, certo? Então é isso.